Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou André Bernardo. Desde já agradeço a sua atenção e quero pedir a sua ajuda para o crescimento desta obra. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para o nosso vídeo ser recomendado a mais pessoas pela plataforma. Deixamos o link da apresentação deste plano de aula no campo de descrição do vídeo para você baixar inteiramente de graça, podendo usar na exposição da sua aula. Então pegue a sua Bíblia, sua revista, sua caneta e seu caderno de anotações e vamos estudar. Comentaremos sobre a lição número 4 da Escola Bíblica Dominical com o título Quando se vai a glória de Deus? Ponto de atenção. A presença de Deus pode deixar o seu povo? Estudaremos a respeito das abominações do templo, onde a idolatria foi o principal ato de rebelião contra o Deus de Israel. A consequência desse ato foi que a glória de Deus deixou o templo. Essa glória representa a presença divina entre o povo. Não podemos viver sem a presença de Deus. Hoje, ela está representada com a doce habitação do Espírito Santo na sua igreja. Essa presença envolve poder, santificação e os frutos do Espírito. Texto base da lição número 4 será feito na versão Almeida Corrigida Fiel. Faremos a leitura em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, versículo 18, versículo 19 e capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 25. Nos acompanhe na leitura. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava em cima sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou para a Caldeia, para os do cativeiro em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Palavra-chave da lição número 4, glória. Estudaremos sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto, sobre a glória de Deus. Segundo ponto, sobre a retirada da glória de Deus. Terceiro ponto, sobre o segundo templo. E quarto ponto, sobre o Senhor Jesus e o templo. Introdução. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. O objetivo é esclarecermos sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Primeiro ponto, sobre a glória de Deus. O significado de glória. Glória em seu sentido literal, substantivo feminino, significando honra, fama que se alcança pelas virtudes, talentos, boas ações e por características excepcionais. Agora, glória em seu sentido religioso, Ezequiel revela que é o esplendor da presença de Deus. A glória de Deus pode descrever o resplendor e majestade de Deus. Vejamos 1 Crônicas,
capítulo 29, versículo 11 e 12, como é retratada a glória de Deus. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Neste sentido ainda, a glória de Deus designa sua singularidade, também designa sua santidade, a santidade de Deus e a sua transcendência. Uma observação quanto à palavra Shekinah. Ela não aparece na Bíblia sendo uma expressão judaica, adotada por todos os cristãos para denotar a glória de Deus. Portanto, essa expressão judaica significa morada em ou habitação. Então, ela é usada para descrever a presença de Deus, para descrever a glória de Deus também. Vejamos agora a glória de Deus no tabernáculo. Quando Moisés terminou a construção do tabernáculo e a dedicou ao Senhor, a sua glória se manifestou. Mas precisamos entender que havia uma responsabilidade junto ao povo para que a glória de Deus permanecesse ou se mantivesse no tabernáculo, que infelizmente não foi cumprida. Vejamos Êxodo capítulo 40, que nos retrata exatamente o momento em que a glória de Deus se manifestou no tabernáculo. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, o versículo 33 a 35. Agora vejamos a glória de Deus se manifestando no templo de Salomão. Quando a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o grande templo de Salomão, a glória de Deus também se manifestou, pois o Senhor se manteve firme em sua promessa de habitar no meio do seu povo. Mas o povo não manteve sua promessa de adorar somente a Deus e andar nos seus retos caminhos. Vejamos 2 Crônicas, o capítulo 5, que retrata esse momento sendo manifestada no grande templo que o rei Salomão construiu para dedicar ao Senhor. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Segundo ponto, sobre a retirada da glória de Deus. Os estágios da retirada da glória de Deus. Precisamos compreender que o povo de Israel não foi pego de surpresa. Ezequiel não foi o único a exortar o povo sobre o juízo divino, sobre o acerto de contas por causa de sua idolatria, por causa das abominações que estavam cometendo. Foram vários homens de Deus, foram vários anos que Deus exortou o povo a se arrependerem, mas seus corações permaneceram duros à voz do Senhor. O Senhor mostra ao profeta Ezequiel que a saída da sua glória do templo traria a destruição iminente e não escaparia ninguém daqueles
que não quiseram ouvir a mensagem do Senhor. Podemos tomar como exemplo os estágios que a presença de Deus levou até desaparecer completamente na visão do profeta, como sendo o tempo que o Senhor levou anunciando, exortando para o povo se arrepender, até não haver mais volta. Vejamos cada estágio da presença se afastando do templo em Jerusalém. Primeiro estágio, a glória se levanta do querubim sobre a arca da aliança. Ezequiel capítulo 9, versículo 3. E a glória do Senhor de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Segundo estágio, passa para a entrada do templo. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Terceiro estágio, paira sobre os querubins e aos poucos afasta-se completamente do templo. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Quarto e último estágio, por fim, a glória de Deus se põe sobre o Monte das Oliveiras. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Com a vinda de Jesus na terra, a manifestação da glória de Deus atingiu seu clímax em seu Filho, no Filho de Deus. Vejamos João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo e subindo ao céu para retornar no templo milenar, descrito no capítulo 44. Vejamos Ezequiel, capítulo 44, versículo 4, que nos diz a respeito disso. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Com a retirada da presença de Deus, o templo e a cidade ficaram vulneráveis. Precisamos entender que sem a presença de Deus não somos nada. Não podemos nada. Não há nada que se fazer sem a presença de Deus. Não existe culto sem a presença de Deus. Não temos o porquê pregar sem a presença de Deus. Não há porquê evangelizar sem a presença de Deus. Terceiro ponto, sobre o segundo templo. O segundo templo, chamado Templo de Zorobabel. Após a retirada da glória de Deus do templo em Jerusalém, na visão de Ezequiel, em 14 de agosto de 587 a.C., foi destruído a cidade e o templo pelos caldeus, pois o rei Zedequias se revoltou contra a Babilônia, resultando em sua destruição, e uma grande parte do povo, quase que todos, foram levados presos para a Babilônia. Os anos se passaram, aproximadamente 48 anos. Então, uma primeira leva do povo de Israel é liberta do cativeiro babilônico pelo rei Ciro, no ano 539 a.C., onde também lhes foram permitidos reconstruir o templo, que seria chamado de Templo de Zorobabel. Levaram aproximadamente 23 anos para reconstruir o templo. Então, em 516 a.C., o templo foi dedicado ao Senhor novamente, mas a glória do Senhor não retornou ao templo. Vejamos os versos que falam a respeito destes fatos. Primeiro, Jeremias, capítulo 39, versículo 1 e 2. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 11º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês,
se fez a brecha na cidade. Agora, segundo as Crônicas, capítulo 36, versículo 23, que fala a respeito de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Vejamos agora Esdras, capítulo 6, versículo 14 a 16, que relata sobre esse momento da reconstrução do templo, chamado Templo de Zorobabel. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, e de Dário, e de Ataxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. O templo de Herodes. Os anos se passaram, e no ano 15 a.C., o então rei da Judéia, Herodes I, convenceu o povo a reformar o templo de Zorobabel, tendo em vista intenções comerciais, transformando-o em um cartão postal da cidade de Jerusalém. O término da reforma ocorreu no ano 66 d.C., mas a glória de Deus também não retornou àquele lugar, pois Jesus assumiu o lugar do templo, sendo ele maior que o templo e maior que Salomão, sendo o seu construtor. Jesus é a manifestação da glória de Deus na terra. Vejamos os textos comprobatórios a respeito desta informação. Mateus capítulo 12, versículo 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus falando que ele era maior do que o templo. Agora vejamos Lucas capítulo 11, versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, agora Jesus declara que ele é maior do que o templo e maior do que o construtor do templo, que foi Salomão. O templo desempenhava várias funções em Israel, como o lugar de perdão, de encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Então Jesus anuncia que o fim da missão do templo chegaria ao seu fim. Vejamos agora Mateus capítulo 24 e o verso 1 e 2. Jesus anunciando o fim do templo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, no ano 70 depois de Cristo, a cidade foi tomada pelos romanos e destruída definitivamente o templo, restando apenas aquele muro que nós podemos ver através da internet. Mas através da expiação de Cristo na cruz, a missão do templo já havia acabado antes de sua destruição. Vejamos Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Quarto ponto, sobre o Senhor Jesus e o templo. Explicação teológica. Assim como a glória do Senhor deixou o primeiro templo antes de sua destruição pelos caldeus, com o segundo templo, esta casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus, vindo também após a sua destruição definitiva.
Agora o templo passa a ser uma habitação dentro do ser humano. Não é mais um lugar feito por mãos humanas, que para obter o perdão deveria oferecer sacrifício pelos seus pecados, mas Jesus pagou o preço por nossos pecados e pelos pecados do povo de Israel. Vejamos o que o Senhor anunciou sobre este templo. João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Vejamos também o que Paulo fala a respeito do mesmo assunto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Conclusão: eu posso imaginar qual foi a reação do profeta Ezequiel em ver a glória de Deus se retirando do templo. A profunda tristeza no seu coração. Era algo impensável para o profeta e para todo o povo, mas todos eram culpados. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus capítulo 23, versículo 37. A justiça divina não é executada para a destruição ou aniquilação de uma pessoa ou uma nação, mas para a correção e instrução, para fazer todos retornarem ao caminho certo. Parabéns por você conseguir concluir mais uma lição. Esperamos você na próxima aula da lição número 5, com o título Contra os Falsos Profetas.